Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: briga política entre esquerda e direita na capital do vinho. Morte do Papa Francisco. E durante o seu papado, a Argentina ganhou a Copa Sul-Americana aqui no Brasil, ganhou a Copa do Mundo e o San Lorenzo, seu time do coração, ganhou a Libertadores. Será que foi uma ajuda divina? 6 mulheres mortas no Rio Grande do Sul na Sexta-feira Santa. E uma delas era aqui de Bento Gonçalves. A Polícia Civil lança medida protetiva urgente diretamente no boletim online, que entra em vigor automaticamente. Os destaques da dupla Grenal e as missões de agora em diante, que não tem descanso. E a vacinação que já começou na capital do vinho. Todos estes assuntos iremos comentar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente de Bento Gonçalves. Aqui é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje o nosso jornal está pesadíssimo. Bom, para iniciar, nós vamos iniciar conversando sobre política. Vamos falar um pouquinho de política internacional e depois falaremos de política municipal. Bom, falamos a semana passada que Lula deu asilo político à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine. Lá no Peru ela foi condenada, ela não foi condenada politicamente, ela foi condenada por corrupção, junto com seu marido, envolvendo aquelas propinas da Operação Lava Jato, mais precisamente da empreiteira brasileira Odebrecht. A mesma Operação Lava Jato que prendeu Lula aqui no Brasil. Só que lá no Peru não tem as mesmas peças do STF que possam dar uma mãozinha ao pessoal que é corrupto. Aqui no Brasil nós temos, né? Até o STF extinguiu aí a operação, soltou muita gente da cadeia, deferiu que as multas não precisariam mais ser pagas, né? E o pessoal da Odebrecht assumiu a culpa, hein? É que lá no Peru a justiça prende de verdade. Prendeu o marido da Nadine, né? A primeira-dama fugiu para a Embaixada do Brasil lá no Peru, onde ela foi exilada para o Brasil. Pois é, né? Todo mundo fala que Lula não deveria ter feito isso, mas eu acho que Lula não tinha outra opção. Ele está envolvido, né, nessas coisas ali, né? E tem que ajudar os companheiros. Ele também foi preso por isso, né? Pois se não trouxesse ela para o Brasil, eu acho que ele teria sido inserido no julgamento. Mas é cedo ainda para falar, isso são só opiniões, tá? Bom, essas propinas da Lava Jato deu o que falar, né? E lá no Peru, quem tem rabo preso, tem rabo preso. O presidente lá não tem aliados no Supremo peruano, né? Então tem que jogar com as cartas que tem. Eu também faria isso. Mas na sequência isso vai dar muito pano pra manga. E nós vamos falar aqui sim. Bom, esse foi o bloco da política internacional. Agora vamos falar da municipal. Agora iremos falar de ideologias na política municipal. Eu sou contra seguir à risca toda vez que há uma polêmica, toda vez que ela cerca um político, pois elas às vezes são apenas argumentos. Na verdade, temos que observar muito, porque muitas levam às narrativas, pois a política é um jogo de pôquer, eu já falei aqui. Muitas vezes os jogadores blefam, e blefam muito. Em uma melhor explicação,
Vamos nos ater a uma partida de futebol, onde nós torcemos para um determinado time. E quando o juiz aponta uma jogada irregular, a torcida que é prejudicada chama o juiz de ladrão, não é assim? Então a outra torcida torce para o juiz expulsar o suposto agressor. É uma briga de lados, né? Resumindo, quando a penalidade é a nosso favor, tudo certo, né? Mas quando é contra nós, daí sim, nós berramos. Então é por isso que nós nos devemos ter o maior cuidado para não transformarmos essa doentia futebolística em doentia política. E eu vejo isso todos os dias no Facebook. Todos os dias um torce para um lado, o outro torce para o outro lado. Bom, para contextualizarmos essa situação, no início do final de semana, Bento Gonçalves recebeu 3 novas ambulâncias. Vocês estão sabendo disso? É. E na comemoração, o prefeito do município, Diogo Segabinazzi Siqueira, veio por meio das redes sociais, como ele sempre faz, né? Comemorar junto à população a aquisição dos novos veículos. E lembrando que isso já se tornou um hábito. Sempre que Diego tem algo para falar para a população, ele vem às redes sociais e ele é ouvido. É uma coisa bem legal que a gente deve nos ater, né? E nessa vez, ele, como é do PSDB, ele é filiado ao PSDB, ele foi muito criticado pelo Partido dos Trabalhadores nessa divulgação. Ele não citou o Lula na aquisição dessas ambulâncias, então ele foi criticado por diversas autoridades do Partido dos Trabalhadores. E ele ficou muito chateado e ele veio novamente às redes sociais. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que ele falou nas redes sociais. Fiquem ligados. Fui questionado por algumas pessoas, inclusive o ex-ministro Pimenta, deputado estadual, mais algum pessoal aí, em relação às 3 ambulâncias que vieram para Bento. E logicamente, eu falei que elas vieram para Bento Gonçalves, são 3 ambulâncias. Bento foi o único município do estado que recebeu 3 ambulâncias. Isso decorre porque a gente tem atenção básica, a gente tem nível básico, intermediário e avançado nas nossas ambulâncias. A gente investe pesado por isso também no município. Bento paga mais de 50% da saúde pública de Bento Gonçalves e deveria ser dividido entre Estado e governo federal. Mas me impressiona, poxa vida, eu sou um prefeito e o ex-ministro ficar magoado por conta disso, sabendo que ele é do estado do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, a cada R$100 que manda para Brasília, voltam R$19. A gente passou por uma enchente catastrófica agora, ano passado, e mesmo assim nós somos os culpados pelo governo federal por conta do baixo crescimento do país. E eu acredito muito nesse estado, principalmente na nossa região, em Bento Gonçalves, porque tem muita coisa boa, a gente se esforça muito, a gente se mata de trabalhar, tá todo mundo se esforçando para melhorar a cidade, melhorar a região. E quando a gente vê isso, que faltou eu agradecer por conta das 3 ambulâncias, lembrando que está cada vez mais defasado a tabela SUS, está cada vez mais difícil de manter os serviços e nós passamos por dificuldades como tudo que é cidade e a gente está tentando manter, colocando 50%, mais uma vez eu falo, metade do valor de toda a saúde quem está pagando é a prefeitura, não é a prefeitura, são os cidadãos. O dinheiro de impostos é do cidadão, não é do prefeito Diogo, não é do governador do estado, não é do presidente da república, é de quem está trabalhando, é quem está se esforçando. E quando a gente vê esse tipo de situação que faltou agradecer, porque eu não agradeci, desculpa se eu não agradeci, mas é dinheiro nosso, é dinheiro do cidadão que está trabalhando, falo mais uma vez isso. Então, eu tenho que agradecer ao cidadão de Bento Gonçalves, agradecer ao cara que está acordando cedo, ao empreendedor que está investindo e arriscando a própria vida muitas vezes, por estar recolhendo impostos, para a gente poder ter essas ambulâncias, a gente poder ter saúde, ter educação, ter qualidade de vida. Então, se faltou agradecimento, um agradecimento a você que está pagando imposto, por ter conseguido o governo federal comprar essas ambulâncias e por a gente poder manter a saúde, mesmo com todas as dificuldades. Ao senhor, à senhora,
ao senhor que já se aposentou também e a todo mundo que está fazendo um pouquinho pelo Brasil. Então, muito obrigado, viu, meu cidadão? Você está conseguindo comprar essas ambulâncias e nós poder atender a toda a população com a maior sinceridade, com a maior transparência possível. Tá, gente? Valeu! Esse foi o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, falando aí, meio magoado, né, com essas pessoas que estavam pedindo para ele para agradecer, talvez ao presidente da República, mas como ele falou, né, eu acho que nem nas enchentes, nas dificuldades que nós tivemos em Bento, eles não deram tanto ênfase para nós, né? Nem Paulo Pimenta, quando veio para cá, veio para Bento Gonçalves, aliás, né? Veio para Bento Gonçalves, pegou as demandas de Monte Belo, de Pinto Bandeira e faço uma aposta para vocês que não veio, hein? Não veio para cumprir essas demandas, mas eu não tenho nada a ver com briga de cachorro grande, que eles que se entendam, né? Mas é complicado, tá? Essa foi a mágoa do prefeito aqui de Bento Gonçalves e eu achei, por mérito, né, a gente botar isso no ar para você entender que às vezes é complicado. Como ele falou, 50%, o governo federal só paga 50% dos médicos que atendem Bento, né? O resto é a prefeitura. Paga um pouco. Temos defasagem de médicos, sim. Temos problemas na UPA, nos postos de saúde, temos. Mas temos que ir levando, porque essa é a situação que nos rodeia, né? Bom, essa foi a postagem, então, do prefeito, falando sobre sua mágoa. Agora vocês, em casa, tirem suas próprias conclusões. Será que o que está acontecendo, será que ele está certo? Será que ele está errado? Pessoal, esse foi o bloco Entendendo a Política. E às vezes a gente fala meio pesado porque tem que ser pesado, tá? Vamos passar para o bloco esportivo. Pessoal, bloco esportivo, vamos falar desse Grenal meio morno, meio bom, meio ruim. Um jogo que nós já tínhamos previsto, né? 1-1. O primeiro foi o Grêmio que abriu o placar, né, com Christian Oliveira aos 37 minutos da primeira etapa. Deu aquele bate-rebate, foi pro VAR e decidiram que foi gol. Então, os 20 minutos da segunda etapa, Alan Patrick deixou o placar igualado com um pênalti. E as polêmicas, né? Como eu falei antes na política, as polêmicas do juiz aí seguem, né? Mesmo que botarem juiz de Copa do Mundo, vai sempre haver polêmica. Vai ter pessoas que não vão concordar com os árbitros. E para finalizar, tudo igual, 1-1. E mal terminou o Grenal, o Grêmio já está campeando um novo técnico. Estou falando para vocês agora, mas pode ser que na hora que vocês estejam vendo esse programa, ele já tenha sido nomeado técnico do Grêmio. Mano Menezes é o mais provável técnico, né? Ele está, inclusive, e a chance de acertarem com ele, que nem eu disse, ainda hoje, né? Ainda antes de hoje à noite. A expectativa, se isso acontecer, Mano já comanda o treino de amanhã e vai com a delegação, já vai conhecer a galera e já vai com a delegação estrear junto ao Godoy Cruz pela Sul-Americana, em Mendoza. Quem sabe, né? E os resquícios do Grenal começam a aparecer, né? O titular da zaga gremista, né, o Wagner Leonardo, teve problemas aí musculares, estão fazendo alguns testes para ver o que aconteceu com a criança. Ele deixou o campo no Grenal e Kahneman assumiu, né, entrou no seu lugar e poderá assumir a titularidade, porque ele entrou bem no Grenal, Kahneman, depois de muito tempo. E do lado colorado, o Internacional mal terminou o Grenal e também já iniciou
e terminou a preparação para a Libertadores de amanhã. Diante do Nacional. Treinou hoje pela manhã, fez o último treino, né, com o Roger Machado. E agora tudo certo para o confronto de amanhã. Não haverão muitas surpresas memoráveis, a não ser se o Roger tiver algumas preservações pontuais. Pois terá a volta de Vitor Gabriel também na defesa. E o resto é só Roger que sabe, né? Por enquanto tá só na cabecinha de Roger Machado. Esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo, ele tem um oferecimento de quem? De Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Precisou de algum acessório esportivo? Natal Fitness, que fique no seu radar aí, porque lá você encontra as melhores marcas de acessórios esportivos. Vamos voltar às pautas, né? A campanha da vacinação contra a gripe está em andamento aqui na capital do vinho, com foco nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Até esse final de semana tinha 5.383 pessoas que foram imunizadas aqui em Bento. Mas o dia D da vacinação está marcado para o dia 10 de maio, com mobilização especial para ampliar a cobertura vacinal. A partir de amanhã, dia 22, a vacina estará disponível. Das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30 em todas as unidades básicas, exceto Bairro, Barracão, Progresso e as unidades do interior, né? No posto de saúde municipal, a vacinação ocorre às terças e quartas-feiras. No Centro de Referência Materno-Infantil, a vacina não é aplicada às quintas-feiras. A vacina é a influenza trivalente, distribuída pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde. Ela protege contra as gripes H1N1, H3N2 e influenza B, que podem receber a vacinação, essas que são as gripes que são imunizadas com essa vacina. E está liberado para os seguintes grupos prioritários. Presta atenção se você se encaixa. Se se encaixou, vai até um posto de saúde e faça. Eu não sei como funciona a vacina da gripe com a vacina do vírus do vírus aí que deu origem a essa... eu não sei como é que funciona esse tipo de vacina com outros tipos de vacina, não só com um, tá? Não me veio a palavra, mas não é só com um tipo. Então é bom você chegar no posto de saúde e dizer: olha, tomei gripe contra a Covid, tomei a vacina contra, sei lá, outras doenças. Então, pessoal, chegue lá e pergunte. Mas se já faz aí o tempo necessário para você tomar a da gripe, tome, vai bem, hein? Olha, em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes em qualquer período de gestação, puérperas são aquelas mães, né, que tiveram um parto aí até 45 dias, idosos acima dos 60, trabalhadores da saúde também podem tomar, professores do ensino básico e superior,
povos indígenas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, profissões das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores dos correios, funcionários do sistema prisional. A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir formas graves da doença e reduzir a circulação do vírus, que é um vírus respiratório, como o da Covid, né? Especialmente com a chegada do outono e inverno. Não que ela vai combater a Covid, tá? Existe outra vacina para a Covid. Aí por isso que eu digo, você tem que chegar no posto e pedir, olha, tomei contra a Covid semana passada, posso tomar contra a gripe? Aí eles vão te passar, tá? Bom, vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony. E daqui a pouco vamos pegar um pouquinho mais pesado. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, nós temos 2 patrocínios em especial aqui no Jornal Últimas Notícias, que é Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Essas 2 empresas patrocinam o jornal, por isso que você vê o jornal todo dia aqui neste bate-canal, nesta bate-hora. Bom, falei que iríamos pegar bem mais pesado, né? Final de semana aí foi terrível para o estado nessa sexta-feira santa. Aconteceram 6 feminicídios no estado. Eu até tenho aqui, olha, dá uma olhada aí, ó. Que coisa, ó. Essas 6 mulheres perderam a vida nesta sexta-feira santa, dia 18 de abril. Uma mulher de 54 anos foi morta a facada pelo companheiro de 64. Ele foi preso. Esse foi o 10º crime violento contra a vida aqui na capital do vinho. E esse foi o 2º feminicídio em menos de 20 dias em Bento Gonçalves. Um detalhe assustador, né? De acordo com informações da Brigada Militar, o feminicídio aconteceu por volta das 15h35. Eu também tenho a imagem dessa moça, ó, dessa mulher. E o nome dela, ela foi identificada como Jane Cristina Montiel Gobato, de 54 anos. Ela foi morta a golpes de faca no pescoço, na travessa João Coser, no bairro Santa Rita. O autor do crime é o seu companheiro da vítima, né? O homem com 64 anos de idade. Ele foi preso em flagrante. A arma utilizada foi apreendida no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, que é o SAMU, foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos, morreu antes de ser levada ao hospital. O corpo foi recolhido após os trabalhos do Instituto Geral de Perícias, que isolou a área para realizar esses procedimentos técnicos. As circunstâncias e a motivação do feminicídio serão investigados pela Polícia Civil a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E lembra aí, no dia 29 de março, Érica Garcês de Oliveira, de 31 anos, também foi vítima de um feminicídio aqui em Bento Gonçalves. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça pelo companheiro de 30 anos que suspeitava de uma traição. O homem foi preso pela Brigada Militar 2 dias depois. Então, depois de todas essas tragédias, agora foi feito aí pela Polícia Civil mais uma arma para a proteção das mulheres. Quando for confeccionado o boletim de ocorrências, tem uma nova parte que se refere ao Sistema Maria da Penha, onde a mulher registra da sua própria residência
e automaticamente um boletim Maria da Penha entra em vigor automaticamente. E se o companheiro se aproximar da vítima, ele sofrerá sanções automaticamente. Então, depois de confeccionado esse boletim, que é online, que a mulher pode fazer em casa, se o companheiro se aproximar da vítima de maus tratos, ele poderá ser preso na hora, não precisa nada. É só a mulher fazer esse boletim e especificar, né? E tá aí mais uma arma, né, contra os feminicídios. Tomara que isso dê o seu devido valor à mulher, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui. Deixa eu achar aqui a minha imagem. Como o nosso jornal é ao vivo, às vezes a gente fica meio perdido, né? Bom, a imagem de fundo, como você sabe, né? É sobre a perca, né? Hoje de manhã sofremos pela morte do Papa Francisco. E ao acordarmos com essa triste notícia aí, nos calamos a um ponto de sabedoria que nos foi ceifado hoje pela manhã, né? O Pontífice, ele foi eleito em 2013. Ele foi o primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica. Ele faleceu hoje, né? Aos 88 anos atrás. Há poucos dias atrás também ele tinha sido hospitalizado por conta de uma pneumonia, internado aí em Roma. E ficou 37 dias internado e depois recebeu alta para terminar o tratamento na sua casa, né, no Vaticano. Francisco era torcedor do São Lourenço, time argentino, o Papa era argentino, e por isso todos os jogos queriam ser realizados hoje, pelo menos na Itália, não sei na Argentina, na Itália eles foram transferidos. O Papa era um grande pé quente dos jogos, não sei se você entendeu, né? Pois o São Lourenço nunca tinha ganhado uma Libertadores da América. E até tinha, muita gente tirava sarro do São Lourenço, que nunca tinha ganhado uma Libertadores. E depois que o Papa se tornou Papa, em seu papado, né? O São Lourenço ganhou a Libertadores da América. A Argentina ganhou a Copa América aqui no Brasil e depois ganhou a Copa do Mundo. Então ele foi um grande pé quente em relação ao futebol. Ele adorava futebol, né? Então, ontem, no domingo de Páscoa, né, Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. São Pedro foi o primeiro Papa católico, né? E para dar a tradicional bênção Urbi et Orbi, que é da cidade de Roma ao mundo. Após o discurso, o Papa ainda fez um passeio surpresa pela Praça de São Pedro, em seu papamóvel, para cumprimentar os fiéis. Ele gostava muito, né, de quebrar protocolos. Ele circulou pela praça por alguns minutos, abençoou alguns bebês. Olha a felicidade, então, desses pais, né? Falando para os seus filhos que o Papa, antes de falecer, deu a sua bênção a seus filhos, né? Bem legal, né? E depois ele voltou aos seus aposentos, onde foi morar com Deus hoje pela manhã. Então, não podíamos terminar esse noticiário sem uma merecida homenagem a esse homem santo. Descanse em paz, Papa Francisco, e que olhe por nós aí de cima. Voltaremos amanhã.